Fala pessoal, o professor Sérgio Araújo mais uma vez aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre farmacodinâmica. Dá uma olhada no mapa mental que nós temos hoje aqui para apresentar para vocês. E lembrando, se vocês quiserem baixar esse mapa mental, o link está na descrição, assim como o link de outras videoaulas com o assunto de forma muito mais completa e detalhada também. Vamos para a aula. Então vamos começar com a definição de farmacodinâmica. Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos do fármaco. Então nós vimos na aula passada a farmacocinética, que é o caminho pelo qual o fármaco segue até o seu local de ação. Quando ele chega até o seu local de ação, ele produz alterações fisiológicas. E é exatamente essas alterações fisiológicas de que trata a farmacodinâmica. Além das alterações fisiológicas, os fármacos também produzem alterações bioquímicas e essas alterações bioquímicas, além dos mecanismos de ação pelos quais os fármacos produzem essas alterações bioquímicas, tudo isso é o que estuda a farmacodinâmica. E quais são os aspectos importantes de que trata a farmacodinâmica? Um dos aspectos importantes é o local de ação. Como nós vimos na aula de farmacocinética, o fármaco, ao entrar na corrente sanguínea, ele poderá ser distribuído para diversos tecidos diferentes. Só que nem todos esses tecidos produzirão efeitos farmacológicos. Então, alguns deles são chamados locais de ação. Nós veremos por que isso acontece aqui nessa videoaula. Além do local de ação, a farmacodinâmica também estuda os mecanismos de ação dos fármacos, ou seja, aquelas alterações fisiológicas, aquelas alterações bioquímicas que nós vimos na definição, e estuda também os efeitos terapêuticos e os efeitos tóxicos. Tudo isso é o que estuda a farmacodinâmica. Mas como é que o fármaco, ao interagir com o tecido, vai produzir um efeito biológico? Isso acontece por meio da transdução de sinal. Mas o que é exatamente a transdução de sinal? Então nós podemos ver aqui na imagem o fármaco interagindo com a célula, mais especificamente com o receptor citoplasmático. Nós veremos nessa aula que existem vários tipos de receptores. Esse é apenas um tipo de receptor e o fármaco, ao interagir com esse receptor na célula, produzirá no interior dessa célula, através de uma mensagem bioquímica, uma alteração em vias metabólicas, e é exatamente essa mensagem externa que é emitida internamente na célula, que é chamada de transdução de sinal. Essa alteração fisiológica, ela irá produzir efeitos biológicos, que é exatamente o efeito farmacológico que o fármaco produziu naquele tecido. Por exemplo, quando o paciente utiliza um fármaco para reduzir a sua pressão arterial, porque esse paciente é acometido com hipertensão, o que o antihipertensivo vai fazer é produzir alterações fisiológicas e bioquímicas no tecido cardiovascular que produzirão uma redução da pressão arterial. Aqui nessa outra imagem nós podemos ver exatamente isso. Nós temos um hormônio esteroide que está representando aqui o fármaco. Nós sabemos que os hormônios esteroides, eles têm uma lipofilicidade muito grande, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e vão interagir com receptores citoplasmáticos. Nessa interação, esse complexo receptor mais o hormônio esteroide, o corticosteroide, vai até o núcleo e no núcleo vai interagir com genes específicos, produzindo uma alteração fisiológica nessa célula. Isso é a transdução de sinal. Um hormônio que traz uma mensagem externa àquela célula, encaminha essa mensagem internamente e essa mensagem, que é a transdução do sinal, vai ser responsável pela alteração fisiológica e bioquímica nessa célula. Nós podemos ver as características da transdução de sinal. Então, a transdução de sinal, ela é específica, ou seja, ela vai atuar especificamente em um alvo farmacológico, que pode ser uma enzima, pode ser um receptor, pode ser um transportador citoplasmático,
mas isso acontece de forma específica, ou seja, se aquele tecido não possuir aquele alvo farmacológico, o fármaco não vai agir naquele tecido ou naquela célula. Uma outra característica também é a amplificação. Quando um fármaco atua em um alvo farmacológico, aquele sinal muitas vezes é amplificado dentro da célula. Como nós vimos anteriormente, o fármaco, quando age no gene daquela célula, a alteração da expressão gênica daquela célula produz uma amplificação do sinal, de modo que aquela célula vai alterar diversas vias diferentes, e isso vai ser responsável pelo efeito terapêutico daquele fármaco. Uma outra característica é a adaptação. Então, todo o circuito na qual o fármaco age vai ter uma característica de feedback. Quando aquele fármaco age no alvo farmacológico, o efeito não vai perdurar para sempre. Existe uma alça de feedback que vai fazer com que aquele circuito ativado pelo fármaco ele possa ser inibido se houver uma exacerbação ou um efeito contínuo e crônico daquele fármaco. E uma quarta característica é a integração. Então, muitas vezes, quando o fármaco age em um alvo farmacológico, produzindo uma alteração em uma via metabólica, essa via metabólica pode se comunicar com outras vias metabólicas que podem ter um efeito contrário, de modo a inibir essa outra via metabólica para que o efeito farmacológico ele seja o melhor possível. Se nós olharmos aqui para esse esquema, nós podemos ver exatamente as características. Então, o fármaco ele vai ser específico, ou seja, o fármaco S1 e o fármaco S2, que tem potencial de se ligar a esse receptor, apenas o fármaco S1 vai ser possível se ligar a esse receptor, já que ele tem uma capacidade, uma especificidade de reconhecer grupos químicos naquele receptor. Uma segunda característica é a amplificação. Então, nós temos aqui o fármaco representado pelo sinal. Esse fármaco vai ativar uma enzima 1. Essa enzima 1 vai produzir um substrato que vai servir para a enzima 2. A enzima 2, existem muitas enzimas 2. Essa enzima 2 poderá ativar uma enzima 3. Então, nós poderemos ter uma amplificação de sinal a partir do sinal original, ou seja, a partir da ativação daquela enzima 1, a enzima 3 vai ser no quantitativo muito maior do que a enzima 1. A terceira característica é a adaptação. Então, nós podemos ver que o fármaco vai agir nesse receptor, esse receptor vai produzir uma resposta, mas depois de algum tempo, se essa resposta ela for contínua e crônica, essa resposta vai gerar uma alça de feedback negativo, inibindo a ação desse fármaco nesse mesmo receptor, para que esse efeito farmacológico ele possa ser reduzido. E a quarta e última característica é a integração. Então, nós temos aqui um fármaco 1 agindo no receptor 1, um outro agonista, um outro fármaco 2 agindo no receptor 2, mas se nós olharmos para o efeito bioquímico, para a alteração bioquímica desses dois sinais, nós podemos ver que o receptor 1 vai aumentar a concentração de X, enquanto que o receptor 2 vai reduzir a concentração de X. Ou seja, eles têm efeitos eminentemente contrários. Então, para que haja um efeito máximo desse fármaco 1, esse receptor 1 ele vai precisar inibir o efeito do receptor 2 para que não haja redução na concentração de X enquanto o fármaco estiver agindo sobre o receptor 1. E voltando novamente aqui para o nosso mapa mental, nós podemos ver os alvos farmacológicos. Então, os fármacos podem agir em receptores, os fármacos podem agir em canais ou transportadores, na parede ou na membrana celular, em enzimas, como nós vimos anteriormente, e também em genes. Esses são os possíveis alvos farmacológicos. Mais uma vez, mostrando aqui na tela a possibilidade, nós temos aqui vários receptores, receptores acoplados à proteína G, receptores acoplados ou com ação tirosina quinase, ou com ação guanilil ciclase. Então, existem vários tipos de receptores. O que vai mudar é o segundo mensageiro ou a forma como a qual esse receptor vai produzir a mensagem bioquímica. Mas o fato é que esse receptor é a
ponte de entrada para que a mensagem trazida pelo fármaco ele chegue até o interior dessa célula. Uma outra possibilidade, um outro alvo farmacológico são os transportadores. Aqui nós temos um transportador iônico. Um exemplo muito típico, por exemplo, são os agonistas dos receptores GABAérgicos. Então, esses agonistas se ligam em receptores GABAérgicos e facilitam a entrada de cloreto, diminuindo assim a possibilidade daquela célula se despolarizar. E como nós vimos anteriormente, o fármaco ele também pode agir em receptores no DNA da célula, no núcleo da célula, alterando a expressão gênica dessas células. E aí, voltando mais uma vez para o nosso mapa mental, nós podemos agora falar de ação biológica de um fármaco. A ação biológica depende de dois fatores extremamente importantes. Primeiro é a afinidade do fármaco pelo seu alvo. E o que é afinidade? É a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor. Se o fármaco não tem capacidade de se ligar ao seu receptor, e essa capacidade muitas vezes está relacionada aos grupamentos químicos que esse fármaco tem e que o receptor também tem, se ele não tem essa capacidade de se ligar, obviamente ele não vai produzir efeito farmacológico. Mas também não adianta ele se ligar ao receptor e não produzir alteração fisiológica ou alteração bioquímica nenhuma. Então, por isso que o fármaco, além de ter afinidade, ele precisa também ter atividade intrínseca. Então, o fármaco vai se ligar ao receptor com atividade intrínseca, vai se ligar ao receptor porque ele tem afinidade, e essas duas características é quem produzirão o efeito farmacológico. Aqui na tela nós podemos ver exatamente a diferença entre a atividade intrínseca e a eficácia. Nós estamos falando aqui da nafazolina. A nafazolina ele é um descongestionante nasal. Está sendo aqui comparado vários descongestionantes nasais. Nós temos a fenilefrina, nós temos também a oximetazolina. Esse primeiro gráfico ele mostra a concentração de cada um desses fármacos em função da atividade intrínseca, em função do efeito farmacológico. Nós podemos ver, por exemplo, que a nafazolina ela vai ter uma capacidade de produzir um efeito farmacológico máximo. A nafazolina, mesmo em concentrações elevadas, ela vai produzir aqui aproximadamente 50% do efeito farmacológico esperado por um descongestionante nasal. Já a fenilefrina, a depender da sua concentração, ela pode atingir os 100% do efeito farmacológico máximo. Mas quando nós olhamos para o gráfico ao lado, e o gráfico ao lado ele mostra o percentual de ocupação dos receptores, e analisando esse gráfico, nós podemos concluir que a nafazolina ele tem uma capacidade de 50% da capacidade da fenilefrina. Só que a coisa muda de figura quando nós olhamos para esse gráfico ao lado. Esse gráfico ao lado ele mostra o percentual dos receptores ocupados pelos descongestionantes nasais. E quando nós olhamos o percentual ocupado, nós podemos observar que a nafazolina ele produz esse efeito de 50% do efeito máximo descongestionante quando ele possui 100% dos seus receptores ocupados. Então, a nafazolina produz 50% do efeito máximo esperado quando 100% dos receptores da nafazolina estão ocupados. Já a fenilefrina, nós podemos observar que quando 10% dos receptores estão ocupados, o efeito que a fenilefrina tem é de aproximadamente 60%. Então, isso significa dizer que a eficácia da fenilefrina não é só 2 vezes maior. Que a eficácia da fenilefrina, comparado à nafazolina, é de aproximadamente 14,3 vezes maior, porque o efeito produzido pela fenilefrina acontece quando uma pequena quantidade de receptores está ocupada. Voltando aqui mais uma vez para o nosso mapa mental, nós agora vamos falar de eficácia e potência. A eficácia nós vimos que é o efeito máximo que pode ser produzido na unidade de tempo por aquele fármaco. E ela depende de quê? De que depende essa eficácia? Vai depender da atividade intrínseca, ou seja, vai depender da capacidade que o fármaco tem de produzir efeito farmacológico, e vai depender também da concentração de receptores ativos.
Nós vimos exatamente isso no slide anterior, né, na imagem anterior, onde nós tínhamos a capacidade de produzir efeito de um lado do gráfico e do outro lado do gráfico nós tínhamos a densidade de receptores. A eficácia vai depender desses dois parâmetros. E potência, o que é potência? Potência é a concentração capaz de produzir 50% da sua resposta máxima. Então, olhando mais uma vez aqui para a tela, nesse gráfico de baixo, nós podemos ver que o fármaco X ele tem uma capacidade de produzir um efeito máximo. Já o gráfico Y, independentemente da sua concentração, ele não produz o efeito máximo. Ou seja, o fármaco X ele é mais eficaz do que o fármaco Y. Já olhando para o gráfico de cima, nós podemos ver que ambos são capazes de produzir efeito máximo, efeito farmacológico máximo. Mas para o gráfico X, essa capacidade ela é atingida com a concentração menor comparado ao fármaco Y, que precisa de uma concentração maior para atingir o efeito máximo. E como é que nós quantificamos isso? Quantificamos através da concentração que produz 50% do efeito máximo. Então, nós temos aqui 50% do efeito máximo. Para o fármaco X, a concentração ela é menor. Para o fármaco Y, a concentração necessária ela é maior. Ou seja, o fármaco X ele é mais potente do que o fármaco Y, porque precisa de uma concentração menor para produzir o mesmo efeito. E voltando aqui novamente para o nosso mapa mental, nós podemos fazer um resumo de eficácia e de potência. Eficácia tem relação com a resposta e o tempo. Ou seja, qual é a capacidade que aquele fármaco tem de gerar uma resposta terapêutica? Isso é eficácia. Em quanto tempo? Já a potência tem relação com esforço. Ou seja, eu preciso de qual concentração para produzir o mesmo efeito. Então, nós podemos comparar fármacos, se eles são mais ou menos potentes, quando eles produzem o mesmo efeito em concentrações diferentes. E agora nós podemos entrar em mais um tópico da farmacodinâmica, que é o efeito terapêutico. E esse efeito terapêutico nós podemos levar em consideração um conceito extremamente importante, que é o conceito de antagonismo. O que é antagonismo? É a inibição do efeito do agonista, sem que esse fármaco produza efeito farmacológico. Então, o antagonista ele vai se ligar ao receptor do agonista, impedindo que o agonista produza um efeito fisiológico, bioquímico, mas ele próprio, o antagonista, não produz efeito algum. E o antagonismo ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser superável e ele pode ser não superável. Vamos mais uma vez aqui dar uma olhada na tela. Nós podemos ver desse lado esquerdo o antagonismo superável. E por que esse antagonismo ele é superável? Porque o efeito farmacológico máximo ele é possível de ser atingido. A diferença é que, com a presença do antagonista, esse efeito máximo ele vai ser atingido com a concentração maior do agonista. Porque existe o antagonista se ligando ao receptor, impedindo que o agonista produza o seu efeito farmacológico. Já com o antagonismo não superável, nós podemos ver que, independentemente da concentração do agonista, ele jamais atingirá o efeito farmacológico máximo. Isso acontece porque muitas vezes o agonista não é capaz de produzir o efeito por diversas razões, ou porque ele não consegue deslocar esse antagonista do seu receptor, ou porque o local de ligação do antagonista é outro, diferente do local de ligação do agonista. E voltando mais uma vez aqui para o nosso mapa mental, então os tipos de antagonistas são antagonista reversível competitivo e antagonista alostérico. Então vamos ver a diferença entre eles. Então nós temos aqui um antagonista competitivo, como o próprio nome está dizendo, existe uma competição entre o agonista e o antagonista, que está representado aqui pelo I, que é o inibidor. Eles vão competir por esse local de ação. Se o agonista estiver ligado, nós temos ação farmacológica. Se o antagonista estiver ligado, nós não temos ação farmacológica. Só que como é uma competição,
A probabilidade de se ligar ao local de ação vai depender da concentração. Quanto maior o número de moléculas de um ou do outro, nós teremos efeito farmacológico se existir uma proporção maior de agonista, mas nós não teremos efeito farmacológico se a proporção for maior de antagonista. Nós podemos ver isso aqui nesse gráfico. O efeito farmacológico máximo ele é atingido, mas ele pode ser atingido com concentrações cada vez maiores de agonista, a depender da concentração de antagonista. Então, por exemplo, antagonista 3 vezes, há necessidade de aumentar a concentração do agonista para que o efeito farmacológico máximo possa ser atingido. Se a concentração for 10 vezes de inibidor, mais uma vez nós precisamos aumentar a concentração do agonista para que o efeito farmacológico máximo possa ser atingido. Já o antagonismo alostérico, nós podemos ver que o agonista está se ligando ao seu local de ação, mas o antagonista tem um local próprio e exclusivo para se ligar. E quando o antagonista se liga nesse receptor, nesse local alostérico, ele vai produzir alterações na estrutura desse receptor que dificultam a ligação do agonista ao seu local de ação. Por essa razão, nós podemos ver que, independentemente do aumento da concentração do agonista, nós nunca atingiremos a concentração máxima se o antagonista estiver ligado ao receptor, porque não é no mesmo local de ação, não é no mesmo sítio de ação, não há uma competição. Nós podemos agora falar de agonismo. Então, agonismo é a ação de mimetizar o efeito do agonista endógeno. Então, enquanto o antagonista se liga no receptor e não faz nada, simplesmente impede a ação do agonista, o agonista, o fármaco agonista, ele vai mimetizar a ação de uma molécula fisiológica, por exemplo. Então, ele vai produzir uma ação farmacológica. E esse antagonista ele pode ser pleno, ele pode ser parcial ou ele pode ser inverso. Como é que nós podemos diferenciar eles? Vamos ver aqui na imagem. Então, nós temos aqui um agonista pleno, com essa linha verde. Então, o agonista pleno vai produzir o efeito farmacológico máximo. Já o agonista parcial, com essa linha azul, ele nunca produzirá o mesmo efeito que o agonista endógeno, por exemplo. Vai sempre produzir um efeito intermediário, sempre menor do que o efeito máximo produzido pelo agonista endógeno. E aqui nós temos em verde o agonista inverso. O agonista inverso ele produz efeito farmacológico, só que é exatamente o contrário do agonista endógeno. Então, enquanto o agonista endógeno vai aumentar uma determinada ação, o agonista inverso ele vai produzir uma ação exatamente o contrário do que o agonista endógeno estava produzindo. Nós podemos agora entrar no efeito tóxico. E para falar do efeito tóxico, nós precisamos ver 2 conceitos extremamente importantes relativos à segurança do uso de fármacos, que é o índice terapêutico e a margem de segurança. O que é o índice terapêutico? O índice terapêutico é essa relação entre a dose capaz de matar 50% dos animais de laboratório, quando isso é testado em laboratório, e a dose efetiva 50%, que é a dose capaz de produzir efeito farmacológico em 50% dos animais de laboratório. Já a margem de segurança, nós podemos ver que é uma relação bem mais criteriosa. É a relação entre a DL1, ou seja, a dose letal 1%, e a dose efetiva 99%. Ou seja, uma relação entre a capacidade de produzir efeito farmacológico em 99% dos animais de laboratório, mas matar apenas 1% dos animais de laboratório, ou seja, é exatamente o que é próximo do ideal. Aqui nós podemos ver exatamente isso. Índice terapêutico tem relação com 50% da dose letal, enquanto que a margem de segurança tem relação com 1% da dose letal. Se nós olharmos novamente aqui para a imagem, nós podemos ver isso aqui. Esse fármaco é um fármaco hipnótico, é um fármaco capaz de produzir sono, mas dependendo da dose, ele pode produzir morte também. Então, o índice terapêutico é a relação entre a dose letal 50% e a dose efetiva 50%.
Qual é a dose efetiva 50%? É 100. Qual é a dose letal 50%? É 400. Então, o índice terapêutico é essa diferença, né, esse intervalo de dose entre o 100, que produz uma efetividade em 50% dos animais de laboratório, e o 400, que é capaz de matar 50% dos animais de laboratório. Já a margem de segurança é a relação entre a dose letal 1% e a dose efetiva 99%. Então, se nós olharmos para esse gráfico, é uma relação, ou seja, é um intervalo entre doses muito mais estreito. Então, digamos que aí seja 180 microgramas por quilo e 210 microgramas por quilo. Então, a diferença bem menor comparada aos 100 com os 400. Em comparação, é o que nós queremos mais próximo do ideal, ou seja, é aquele fármaco que produz uma efetividade em 99% dos pacientes e que é capaz de produzir uma lesão ou produzir um efeito tóxico potencialmente letal em apenas 1% dessa população de pacientes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês quiserem se inscrever no canal, sempre vai ter vídeos novos toda semana. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, aqui na tela nós temos algumas delas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.